Olá, telespectadores do Ecologia em Ação. Sejam bem-vindos à segunda aula sobre arborização urbana ou a arboricultura urbana. Olha então a segunda aula. Nesta segunda aula nós vamos falar sobre a importância da arborização urbana. Nós temos que explicar logo de início de que a árvore urbana pública pertence ao município, pertence à administração municipal. Ela é a responsável pela árvore que está na tua calçada. Você fez o teu passeio, a tua calçada, você é responsável pela qualidade da calçada, obedecendo todas as normas que existem para passeios e calçadas nas cidades brasileiras hoje. Mas a árvore você não pode podar, você não pode cortar folha, você deve manter o teu passeio limpo se caírem as folhas. Se a raiz estiver arrebentando com o teu piso, é você que vai comunicar ao órgão municipal da arborização urbana para que eles façam uma aplicação de corretivo para aquela árvore que está estragando ou rompendo o teu passeio, a tua calçada. Mas então vamos a essa segunda aula, vou mostrando aí para vocês o que é uma árvore. Para que a gente possa entender o que é uma árvore, logicamente os especialistas, os agrônomos, os florestais, os biólogos, eles sabem perfeitamente o que é uma árvore e ela é composta de uma copa, de um tronco e de raízes. A anatomia vegetal, isso se chama anatomia vegetal. É uma palavra simples que diz do formato, como é que são as árvores, do que elas se compõem. A parte mais importante que realmente faz com que o vegetal se mantenha vivo é a seiva. A forma como a seiva circula, a forma como a seiva ela é absorvida pela raiz da planta, como é que ela sobe no vegetal e como ela desce para as raízes novamente. Então essas seivas são interessantes para a nossa instrução aqui hoje e ela diz o seguinte: em botânica a seiva é um líquido que circula nas plantas vasculares. É como eu já falei. Podemos dizer que ela é o equivalente ao sangue dos seres humanos. Então nós temos o sangue arterial e o sangue venoso. Na árvore, dos vegetais, acontece a mesma coisa. Função da seiva: ela transporta os nutrientes que as raízes, através das pequenas radicelas, retiram do solo, através da água como um condutor, e levam isso para cima do tronco, para as folhas, onde há uma elaboração desta seiva, e ela, elaborada, desce novamente, abastecendo e nutrificando, dando nutrientes para as células de todo vegetal, de toda a árvore. Tipos de seiva. É importante que saibamos isso, porque nós temos também dois tipos de sangue, o sangue arterial e o sangue venoso. O sangue venoso é carregado de oxigênio, o arterial é carregado de gás carbônico. Xilema é igual seiva bruta, é um termo que toda pessoa que vai falar em arborização urbana ou vai tratar de árvores, quanto à circulação da seiva, nós temos que ter em mente de que nós temos dois tipos de seiva. A seiva que sobe é a seiva bruta, que se chama xilema, é a seiva bruta que sobe. E o floema, ou seja, a seiva elaborada. O floema, então, desce, depois de ter passado pelas folhas, depois de ter passado pela fotossíntese, pelos raios solares, pelo calor, ela desce elaborada, ou seja, preparada para abastecer de nutrientes as células de todo o vegetal. Então vamos mostrar aqui um gráfico que eu elaborei para vocês, para facilitar o entendimento dessa circulação da seiva. Por que eu vou falar tão determinadamente sobre as seivas? É porque nós vamos entrar num capítulo mais tarde, onde os impactos causados no fuste das árvores, eles interrompem
a seiva é elaborada e a planta morre. Por esse motivo, nós estamos ensinando para vocês, para que vocês tenham um perfeito conhecimento da situação, o que é essa seiva elaborada e esta seiva bruta. Então, a seiva bruta, ela vem das raízes, chama-se xilema, ela vai subindo pelo vegetal, tronco acima, chega nas folhas e depois desce. Então, o floema, ele faz o sentido contrário. Então, é a seiva elaborada. Então, ela desce e é o azul que representa nessa fotografia aqui. E o xilema é o traço vermelho que sobe ascendente, vai para as folhas e lá ele é elaborado. Então, vamos detalhar mais uma vez aqui para vocês, cortando um tronco, uma raiz, ou um ramo, a gente vê a estrutura que tem o vegetal e a circulação dos diferentes tipos de líquidos. Então, nós temos o xilema bem caracterizado, que é na parte interna, e o floema é o que circula na parte mais externa, ou que seja da casca. Seiva bruta. Vamos falar um pouco o que é seiva bruta? Ela é produzida nas raízes das plantas, ela é absorvida pelas raízes das plantas, né? É formada a partir da absorção dos nutrientes encontrados no solo, solubilizados na água. É conduzida através dos vasos para o caule e folhas. A seiva bruta é utilizada pela planta para a produção de substâncias orgânicas na forma de seiva elaborada. O xilema, ou lenho, é o tecido que apresenta os vasos de condução. Ou seja, aqueles vasos, aqueles capilares, aquelas veias por onde passa o xilema ou a seiva bruta. Esse tecido garante que a água e os sais minerais que formam a seiva bruta sejam levados da raiz para outras partes do vegetal. Já falamos isso aí bastante. Então, mais uma vez, uma ilustração para que fique bem gravado o que é floema e o que é xilema e por onde também circula a H2O, ou seja, a água que o vegetal precisa e necessita o tempo todo. Acabou a água, morte, morreu. Floema, então, desce e o floema, então, é caracterizado aqui pelos vasos verdes, por onde o floema, a seiva elaborada, desce em direção às raízes. Então, floema, mais uma vez, aqui numa figura melhor, de uma planta representando uma árvore, e a circulação que ela representa, e aí um quadro que vocês podem ver os capilares, esse quadradinho aí, onde parece os bambuzinhos, mas é por onde circulam os líquidos, as seivas dos vegetais. Tem as células do floema e células do xilema. As estruturas dos vasos de circulação do xilema e do floema. Então, um é um pouco diferente do outro. O xilema é uma estrutura mais simplificada, quanto que o do floema é mais complexa, porque ela, ao deixar transitar a seiva elaborada, ela permite que, através dos seus vasos, essa seiva elaborada possa sair deles e alimentar todas as células do vegetal, da planta. Mais um detalhe, a estrutura dos vasos de circulação do xilema e do floema. Então, os dois aí, mais uma vez representados, e todas as características dendrológicas do vegetal. Então, o estudante que quer mais se aprofundar na questão de células, que quer observar no microscópio a estrutura dessas células, ele então tem uma orientação através dessa transparência aí. Estrutura dos vasos do xilema, vou mostrar mais uma vez para aí, é uma grande diferença entre um e outro, mas isso não vem ao caso desse curso entrar nesses detalhes. Aprendemos o que é xilema e floema, entenderemos o que acontece quando a casca da árvore é anelada. Até aqui vocês entenderam a importância dos fluidos da planta, de um vegetal, de uma árvore, de um arbusto, de uma arbóreo. Quando você trabalha em arboricultura, quando você planta uma árvore e quando você não protege corretamente essa árvorezinha plantada num gramado público, numa praça, num parque, num jardim público,
O perigo é quando vem o cortador de grama e ele chega com a roçadeira e o fio e chega muito perto do fuste, do tronco, do caule desse vegetal e ele pode, com a cerda da roçadeira, com o fio da roçadeira, pode tirar a casca desse vegetal e o vegetal então morre. Mas isso nós vamos detalhar daqui a pouco. Anelamentos, esse é o tema que nós vamos conversar com vocês. É um problema que todas as cidades brasileiras enfrentam, porque a grande maioria das empresas terceirizadas, elas não têm o profissional técnico responsável pelo aquele trabalho de jardinagem, de arboricultura, de arborização, de manejo, de diagnóstico das árvores. Não tem esses profissionais. E quando você faz plantios em locais onde tem gramados, ou em passeios onde no entorno na cova da árvore cresce muito mato, acontece que o pessoal vem com a roçadeira e causa o impacto contra esses vegetais recém-plantados. Mas isso nós vamos continuar no segundo bloco desse programa. Aguarda aí que já voltamos. Ecologia em Ação, retornando com a segunda aula do minicurso de arborização pública ou arboricultura pública. Ela é dedicada aos profissionais que trabalham para os arboricultores, que trabalham nos municípios grandes, médios e pequenos, onde esses municípios têm bons programas de arborização, ou seja, de plantio de árvores nos passeios, nas praças, dando uma qualidade de vida para os contribuintes nessas cidades quentes. Muitas vezes são cidades onde chove pouco, o calor é muito grande, quase não tem inverno, e a sombra é a parte mais importante das cidades do futuro, da atualidade e do futuro. As mudanças climáticas poderão aquecer demais a atmosfera. As cidades têm muito concreto, muito tijolo, muito asfalto preto, muita brita nos jardins em vez de ter gramado, e isso aquece demais a atmosfera. E para a gente reduzir esse impacto, o importante é plantarmos árvores, plantar árvores, plantar árvores. Agora as prefeituras municipais, elas têm um programa de arboricultura, onde tem normas para as covas, normas para os tutoramentos, normas para afastamento do meio-fio, normas para a mobilidade, enfim, árvores indicadas para determinadas ruas não são as mesmas indicadas para outras ruas que são mais largas, são avenidas, onde há um espaço grande para as árvores, enquanto que em outras ruas, aliás, a situação é diversa, é ao contrário. A rua é muito estreita, os passeios são estreitos, quase que não comportam a colocação de árvores nessas vias de trânsito. Mas tem uma tecnologia e são os programas municipais de arboricultura que são desenvolvidos pelos profissionais da agronomia, da engenharia florestal, que são os consultores, os assessores dos prefeitos e das secretarias da Agricultura e Meio Ambiente dessa cidade. Então nós tínhamos começado com o tema de anelamento, está aí aqui o nosso anelamentos, e o anelamento é essa figura aí, ó. O cara passou a roçadeira, arrancou a casca, ficou no lenho e a circulação da seiva elaborada, como você já conhece agora, a seiva que desce para o lado de fora. Tá, vocês podem ver aqui a seta, eu estou mostrando aqui a seta para vocês, a seta aqui, ó. Então essa parte que vai engrossando porque a seiva não consegue descer, ela não consegue descer. Então esse é o anelamento, mas nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco, vamos adiante. O cara que estudou a questão do anelamento chama-se Malpighi. É um dos principais experimentos que confirmaram a importância desse tecido
foi realizado no século XVII por Marcello Malpighi. Então, era um italiano, pelo jeito. Mais uma vez, eu mostro essa figura que já foi mostrada para vocês, do floema, da descida, e mostrando aqui na minha setinha onde é que foi feito o anelamento, e a seiva que quer descer para a raiz não consegue mais e vai haver assim um entumecimento, um engordamento da casca. Tá aí, ó. Então é a primeira fase, é quando se corta o anel, quando se faz o anel, no impacto, no acidente. Segunda fase, interrupção do floema, interrupção da seiva elaborada, que desce pela casca. Ela começa a engordar, a seta está mostrando aqui para vocês, ó. Está engordando aqui, ó. Ela vem, o que vai acontecer? A raiz vai morrer. Morre a raiz. Morrendo a raiz, morre o vegetal. Agora aqui mostro mais uma vez a questão, que é importante que vocês entendam, e a importância desse entendimento é que você vai impor nos processos de manejo de gramados, de manejos com roçadeiras, a fio, a instrução, o treinamento do operador dessas roçadeiras. Esse é o ponto desta segunda aula, que vai mostrar para o profissional que é responsável técnico das prefeituras e nas secretarias estaduais de meio ambiente e agricultura, onde está essa parte da arboricultura inserida, você como responsável tem conhecimento perfeito e sabe por que uma norma é bem feita, sabe quando uma norma deve ser bem feita e a qualidade que essa norma dará à arborização pública da tua cidade. Então você vai ter qualidade de vida, o município vai economizar muito, porque os jardineiros vão respeitar as árvores, logicamente, que serão plantadas de uma forma muito diferente do que nós estamos acostumados a ver nas nossas cidades. Vamos adiante. Então está aqui o resultado do anelamento, está aí nesta imagem. A seiva elaborada ou floema não consegue descer para as raízes. Aqui neste caso ela está conseguindo descer em parte. Nós tivemos grandes danos físicos ao tronco aqui, vocês podem ver, né? O engordamento está acontecendo nessa parte aqui em cima, né? E aqui está necrosamento, ó. Aqui embaixo já foi muita paulada em passagens anteriores, em roçadas de gramado anteriores, e o cara não tinha noção do que estava acontecendo, ele estava realmente maltratando, prejudicando, impactando esse fuste dessa árvore, sem saber, na realidade, que isso iria causar a morte do vegetal. Prejuízo para o contribuinte. Uma árvore hoje, de um porte de 1 metro, 1,5 metro, ela custa R$250. 10 árvores, R$2.500. 100 árvores, R$25.000, que poderiam ser aplicados numa creche, numa escola, no aumento dos professores, gratificação para professores que se destacam com qualidade no ensino, fazendo além do que pede a norma. É isso também o grande motivo da gente qualificar corretamente o profissional, que vai ser o técnico que vai acompanhar o serviço das terceirizadas na arborização pública. Não pode ficar só no ar-condicionado e faturar seus 10, 15 mil reais por mês sem sair do assento, sem esfriar a cadeira. Tem que ir para campo, tem que ir lá para o passeio, tem que ir lá para o parque, para a praça, para o jardim, acompanhar o serviço das terceirizadas, que tem um contrato firmado com o ente municipal, de que vai fazer tudo certinho. Sem fiscalização, não tem serviço bem feito e o contribuinte entra pelo cano. 100 árvores a R$250 cada uma, dá R$25.000. Quase chega no salário daqueles caras lá de Minas Gerais. Essa é outra história vergonhosa.
o anelamento como técnica de manejo arbóreo. Então, o anelamento não é só uma coisa negativa. O arboricultor, o engenheiro agrônomo, o engenheiro florestal, às vezes ele precisa anelar uma árvore em determinada região, objetivando matá-la. Mas ele não pode pegar aquela árvore e simplesmente passar a motosserra e ela vai causar muito dano às demais árvores daquele maciço, daquele bosque nativo. Então, o anelamento é uma técnica que faz com que a árvore seque e ela, aos poucos, ela vai perdendo os galhos sem danificar os demais componentes daquele maciço, daquele bloco florestal, daquele bloco de árvores, e a árvore vai perdendo peso. Quer dizer, quando ela for cortada, realmente ela deixa de ser um vegetal e é um cadáver seco e que quando cair ele não provoca mais tantos danos aos demais indivíduos daquele contexto. Então, vou mostrar mais uma fotografia. O anelamento foi feito nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto dá para ver ainda onde foi feito, onde foi batido com o machadinho ou com o facão, tirando o anel. Logicamente a casca depois caiu. Com o tempo o vegetal morreu, o resto da casca caiu, mas ficou a sinalização. Vou mostrar aqui o anelamento técnico de manejo, onde ele foi feito, né? Daí, ó, dá para ver ainda aqui, ó, de longe dá para ver o local onde foi feito o anel. E o vegetal agora, depois de um ano, ele está assim, está apodrecendo, e na hora de tombar ele não faz grande estrago nas vizinhanças e no imóvel. Ele é cortado, ele é derrubado com um peso equivalente a 30% do que ele era quando estava vivo. Mais um anelamento. Hoje o Ministério Público de Santa Catarina exige a erradicação de todas as árvores exóticas que existem em determinados imóveis. Imóveis públicos, por exemplo, eles sofrem a erradicação de pinos e eucalipto e outras espécies exóticas que existem. Então, existem normas do Conselho Estadual de Meio Ambiente que exige estas atitudes dos proprietários. Então, aqui o anelamento de pinos, ele logicamente levou, depois de anelada esta árvore, levou 3 anos para secar e se despencar e os galhos se decomporem. O solo ficou enriquecido pela matéria orgânica. Então, essa é uma tecnologia de anelamento positiva. Ela ajuda o profissional, o técnico, o assessor, na área de arboricultura, na área silvicultural, por exemplo, que é a silvicultura que nós estamos falando, de que esse vegetal ele não foi derrubado para impedir que ele danificasse as outras árvores nativas que estavam crescendo no seu entorno. Então é uma tecnologia positiva, o anelamento das exóticas, para que a matéria orgânica fique no imóvel, enriquecendo o solo, criando mais matéria orgânica para que as demais árvores e os demais vegetais possam sobreviver. Assim, nós estamos encerrando esta segunda aula de arboricultura. Vou convidando vocês para a terceira aula na semana que vem, onde nós daremos mais alguns tópicos interessantes para os profissionais que sabem, logicamente, mas tem muita gente nova chegando ao mercado que quer aprender, que quer saber fazer bem feito, que quer aprender a ir no campo, que quer participar, que quer ser um fiscal e quer ser um consultor ativo, aquele que faz. Até o próximo programa Ecologia em Ação.